Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre Matemática A, 10º ano, novo programa, no tema da simplificação dos radicais. Eu neste vídeo vou-me propor a simplificar o mais possível esta expressão. Peguei assim num exercício já complexo, com muita coisa, para trabalharmos com as propriedades. Neste vídeo, eu sempre que tiver que aplicar a propriedade, vou aplicar a propriedade, ponto final. Quem tiver assim dúvidas nessas propriedades, veja um vídeo anterior onde eu abordo as propriedades dos radicais para ficarem mais dentro das estratégias dessas mesmas propriedades. Bem, olhando aqui para esta expressão, nós temos aqui um quociente, né, entre duas expressões. Aqui tem 4 vezes a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2, mais a raiz quadrada da raiz quadrada de 3, vezes a quarta raiz de 6, menos 2 vezes a raiz 3, vezes a quarta raiz de 2, então a dividir pela raiz quadrada da raiz quadrada de 162. Temos então que simplificar isto o mais possível. Visto ter assim uma expressão grande, eu vou simplificar as pequenas peças e depois no final trabalharei a expressão. Então eu vou fazer assim aqui em cálculo auxiliar e vou simplificar as pequenas partes para não estar sempre a escrever toda a expressão. Então vou pegar aqui, vou simplificar assim este termo, vou designar como 1, vou também simplificar este, quer dizer, eu tenho aqui uma soma e uma diferença, vou simplificar os termos, né? Este primeiro, depois vou simplificar este segundo, depois vou ainda simplificar este terceiro termo e depois vou ainda simplificar aquele quarto, assim num cálculo auxiliar, trabalhar então estes quatro termos para depois voltar à expressão como um todo. Então, no primeiro caso, assim no 1, eu tenho a 4 vezes a raiz. Quando não temos o índice, estamos a falar da raiz quadrada de 3 vezes a raiz de 2. Bem, eu aqui vou aplicar a propriedade que vos falei no vídeo anterior de conseguir passar este 3 para dentro da raiz para depois trabalhar a ideia do radical do radical. Bem, para passar este 3 para dentro desta raiz, visto que o índice é 2, isto há de ficar então 4 vezes a raiz quadrada da raiz quadrada. O 13 para passar lá para dentro há de ter que ficar com um expoente igual a este índice. Falei isso no vídeo anterior, não vou voltar a explicar essa ideia. Então isto ficará 3 ao quadrado, ficará assim 3 ao quadrado, a passar lá para dentro. Se fosse de índice 3, passava como 3 ao cubo. Se fosse de índice 5, passava como 3 à quinta e por aí em diante, vezes 2. Simplificando assim um pouco esta expressão, isto há de ficar 4. Reparem que aqui tenho o radical do radical, que é 2, então multiplico os dois índices, ficando assim com 4 vezes a quarta raiz. 3 ao quadrado é 9, vezes 2 dá 18, ok? E para já vou deixar assim. Poderia pensar em também passar o 4 lá para dentro e aí viria como 4 à quarta, mas talvez não haja essa necessidade. Vou também ver os outros termos para depois, porque eu vou somar e subtrair, e para somar e subtrair vou precisar de radicais exatamente iguais. Então agora vou pensar como posso simplificar este segundo termo. Vou colocar assim aqui um 2, neste segundo termo tem assim a raiz quadrada da raiz quadrada de 3, vezes então a quarta raiz de 6. Vou então aplicar aqui neste primeiro caso o radical de radical. Se eu tivesse aqui um valor aqui diferente de 1, foi o caso, eu tenho que passar lá para dentro antes de aplicar esta propriedade, ok? Como tenho 1, não há problema. Posso então já aplicar o produto entre os dois índices, ficando assim com a raiz quarta de 3, reparem, quarta porque 2 vezes 2, né? Aquela propriedade do radical de radical, vezes então a quarta raiz de 6. E agora, como estamos a multiplicar dois radicais com o mesmo índice, é possível transformar isto num único radical de índice 4, onde vou simplesmente multiplicar os meus radicandos. E reparem, raiz de índice 4 de 18, raiz de índice 4 de 18, vou deixar assim. Vou só apenas destacar aqui a simplificação, assim no retângulo azul, o mesmo farei aqui.
Assim. Agora vou-me preocupar em simplificar o terceiro termo. E no terceiro termo eu tenho assim 2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes a quarta raiz de 2. Bem, olhando assim para isto de forma linear, podemos ficar tentados a dizer, não dá para fazer nada, porque se tu tiveres assim uma multiplicação entre 2 radicais, mas para criarmos aqui um produto, né? Criarmos assim, como fizemos aqui, como fizemos neste passo, nós precisamos de ter o mesmo índice, né? E aqui não temos, se não temos não podemos multiplicar. Está certo, mas, reparem, esta é a raiz quadrada. Eu posso tocar aqui, e este 3 está elevado a 1, né? Eu posso bater aqui naquela propriedade que vimos no vídeo anterior. Nós podemos multiplicar o índice do radical se também multiplicarmos o expoente do radicando pelo mesmo número, né? Então eu posso, para obter índice 4, se tenho índice 2, quer dizer, vou multiplicar aqui o índice por 2, de modo a obter 4, e pego no expoente do número e faço exatamente a mesma coisa. E desta forma vou obter 2 vezes a raiz agora de índice, não de 2, mas de 4, de 3 ao quadrado. Isto vezes o radical de índice 4... de 2, e agora já posso multiplicar isto na boa, não é? Porque já tenho o mesmo índice. O que vou então obter, sendo assim vou obter, o 2 multiplica por este coeficiente que é 1 e dá 2, e depois vou multiplicar os 2 radicais, visto que são do mesmo índice. Ficava então assim com a quarta raiz, 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2, dar-me-ia igualmente 18. Então, tenho assim aqui o terceiro termo simplificado. Falta-me apenas simplificar aquele. Então é isso que vou fazer assim aqui agora. 4. Tenho então assim, aquilo são exato 2 radicais quadráticos. Então tenho assim a raiz quadrada da raiz quadrada de 162. O que é que eu posso fazer aqui? Radical de radical, né? Multiplico, e aqui tenho fator 1, né? Multiplico os 2 índices. Caso tivesse um fator diferente de 1, passava assim lá para dentro, antes de aplicar esta propriedade. E vamos então obter a quarta, 2 vezes 2, né? Dá 4, a quarta raiz de 162. Certo? Tudo bem. Agora que simplifiquei as peças todas, vou pegar mesmo na expressão como um todo. E então tenho a expressão como um todo, quer dizer, isto é a linha G, na expressão como um todo, e vou pegar nas diferentes peças. Quer dizer, o primeiro termo está aqui simplificado, então é 4 vezes a quarta raiz de 18, então 4 vezes a quarta raiz de 18. Depois, penso que tem ali uma diferença, acho eu, não, mais o segundo termo está aqui simplificado, que é 4, ou seja, mais a quarta raiz de 18, e depois aí sim, aqui sem dúvidas, é menos o terceiro termo que está ali simplificado, que é este, então menos 2 vezes a quarta raiz de 18. E depois teremos então isto tudo a dividir pela quarta simplificação que eu fiz, que é a quarta raiz de 162. Pronto, agora é uma questão mesmo de fazermos aqui estas somas e estas diferenças. Visto que estamos aqui perante somas e diferenças, só são possíveis fazer se estivermos a falar de radicais exatamente iguais, ou seja, do mesmo índice e com o mesmo radicando, então é na boa somar, não é? Então tenho aqui 4 mais, aqui é como se tivesse 1 menos 2, 4 mais 1, 5. Menos 2 vai dar 3, então ficarei com 3 raiz de índice 4 de 18 a dividir assim pela quarta raiz de 168.
Bem, e nesta fase eles querem que a gente simplifique o mais possível. Eu podia já fazer a divisão aqui entre estes dois radicandos, mas até vou fazer outra coisa. Eu vou pegar neste 168 e vou decompô-lo em fatores primos. Vou assim decompô-lo em fatores primos. Se pegar no 168, já 168 ou 164? 162, peço desculpa. Exato, não é 168, mas 162, ok? Aqui 2 e aqui 2. E aqui, obviamente, também 2. E vou então fazer a divisão em fatores primos. Vou decompor o 162 em fatores primos. Podia dividir por 2, né? Metade de 160 era 80, metade de 2 dá 1. Depois, tendo 81, podia dividir por 3, dava 27, dividia por 3 dava 9, dividia por 3 dava 3, e dividia por 3 e dava 1. E então diria que 162 seria simplesmente igual a 2 vezes 3 à quarta. E agora, se eu tenho a quarta raiz de 162, e se eu fizesse assim a quarta raiz aqui ao primeiro membro e a quarta raiz ao segundo, e aqui neste produto eu fizesse a separação como um produto de duas raízes de índice 4, eu obteria a quarta raiz de 2 vezes a quarta raiz de 3 à quarta. E reparem que nós aqui estamos perante aquela regra dos radicais, que sempre se tivermos um radical de um determinado índice e o nosso radicante tiver um expoente de índice igual, e neste caso é par, nós então podemos cancelar, né, aqui o índice com o expoente, garantindo o valor da base em termos absolutos, porque é par, não se esqueçam disso. Por acaso aqui não fazia diferença, mas pode, quer dizer, daqui vai ficar 3 vezes a quarta raiz de 2. Voltando então à nossa expressão, pegando nela, nós vamos obter o seguinte, quer dizer, em numerador temos o tal 3 vezes a quarta raiz de 18, e em denominador eu vou apresentar esta simplificação, o que obtinha 3 vezes a quarta raiz de 2. E reparem que estes 3 nós podemos simplificar, 3 a dividir por 3 dá 1, e depois eu tenho aqui uma divisão entre dois radicais do mesmo índice. Posso então criar um único radical, né, do mesmo índice, onde vou dividir os radicandos, 18 a dividir por 2, obtendo assim a quarta raiz de 9. Agora, será que eu aqui não tenho mais nenhuma simplificação? Tenho mais uma que posso fazer. Se pegar no 9 e fizer a decomposição em fatores primos, divido por 3 dá 3, divido por 3 dá 1, o que quer dizer que 9 é simplesmente igual a 3 ao quadrado. Então este radical é o mesmo que ter o radical de índice 4 de 3 ao quadrado. E agora reparem no seguinte, eu podia aplicar aquela propriedade de dividir quer o índice, quer o expoente do radicando pelo mesmo número natural. Então pegava no 4, dividia por 2, e pegava no 2 e dividia por 2, desde que este expoente e o índice, né, sejam números naturais. E então iria obter 4 a dividir por 2 dá a raiz quadrada e 2 a dividir por 2 dá 1, então a simplificação terminaria na sua forma mais simples, como raiz quadrada de 3. E temos então aqui o exercício resolvido. Parecia assim um pouco longo, e eu apenas peguei neste exercício para trabalhar, em vez de separar em vídeos com exercícios simples, fazer logo assim com um exercício um pouco mais complexo. Lembrem-se disto, se tiverem uma expressão muito grande, vocês podem simplificar as pecinhas em cálculos auxiliares e depois voltar à expressão inicial. Fico-me então por aqui neste vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.